Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. A tia Lili vai dar continuidade à nossa Semana Santa e falar mais um pouco sobre a última semana que Jesus esteve na Terra com seus discípulos, tá bom? Então, eu vou ler aqui em Mateus 26, do versículo 1 até o 5, que diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava de Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, o sumo sacerdote, eles já estavam querendo pegar Jesus, mas eles não sabiam como chegar até Jesus para prendê-lo. E eles, conversando entre eles, resolveram oferecer um dinheiro para quem entregasse Jesus para eles. E no meio dos discípulos, eles não imaginavam que no meio dos discípulos de Jesus, que seguiram ele a vida inteira dele, havia um traidor, que tinha por nome Judas. E Judas, ele era um pouco ambicioso. Ele cuidava da parte das finanças do que os discípulos recebiam, as ofertas que as pessoas davam. E Judas cuidava dessa parte. E quanto mais Judas recebia, mais o coração dele se gananciava, queria ter cada vez mais. Tanto que tinha vez que Judas falava que o dinheiro que ele tinha era pouco, que não tinha o que comprar para comer, para dar para os discípulos. Mas Judas estava guardando dinheiro para ele, para que ele fosse rico, que ele tivesse dinheiro para ele, não para dividir com as pessoas, com os discípulos, né? Só que mais tarde, ele não sabia que quando ele chegasse na cidade de Jerusalém, que os sacerdotes estavam querendo oferecer uma recompensa para quem entregasse Jesus para eles. E Judas descobriu isso. E Judas ficou assim, cresceu os olhos no dinheiro que aquele povo estava oferecendo pela vida de Jesus. E ele foi até a eles e perguntou para eles quanto que eles pagariam para quem entregasse o mestre. E os escribas disseram que eles entregariam 30 moedas para quem entregasse Jesus para eles. E Judas aceitou a proposta. Judas aceitou entregar Jesus para eles. E Jesus sabia que entre eles tinha um traidor. Só que Jesus não queria falar para os outros discípulos quem era o traidor, quem o trairia naquela noite, na última noite dele. Então, eu vou ler uma historinha agora para vocês entenderem um pouco sobre a traição de Judas com Jesus, tá bom? A história tem por título A Traição de Judas, que diz assim: Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, pois planejava entregar Jesus aos oficiais do governo. Ele nunca fora totalmente fiel, porque Deus sabia que ele não era fiel a ele. Deus, em todos os momentos, ele sentia que tinha um traidor entre eles, e ele sabia quem era, só que ele não podia falar por causa dos outros discípulos, mas ele sabia que Judas era o traidor. E confiava mais no dinheiro do que em qualquer outra coisa nesse mundo. Seu coração era ganancioso para ele.
um bolso cheio de dinheiro era sempre bem-vindo. Judas sabia que os sacerdotes e os fariseus queriam arranjar um jeito de prender Jesus, só que não tinham a oportunidade certa. O discípulo e o egoísta também sabia que conseguiria ganhar dinheiro se entregasse o mestre aos fariseus. Um dia Judas chegou diante deles e fez a seguinte proposta: quanto vocês querem? Quanto vocês me pagam para que eu entregue o mestre? E os fariseus, eles disseram para Judas que eles dariam 30 moedas de prata para o traidor. E Jesus, para que entregasse Jesus à mão deles, né? E Judas receberia o dinheiro pela traição a Jesus. A oferta foi irresistível, que Judas aceitou. A partir daquele momento, ele começou a planejar em detalhes como faria para entregar o mestre. Nessa história, a gente vê que quando as pessoas são maldosas, não importa, a maldade do ser humano, ela é assim tão grande, que como pôde Judas andar todos os dias com Jesus? Vemos Jesus fazendo as suas boas obras, sendo amigo de Jesus, comendo na mesa de Jesus, sentando com ele, conversando com ele, vendo os milagres que ele operava. E mesmo assim Judas se deixou vender por 30 moedas para entregar Jesus à crucificação. A gente vê que nesse mundo, a gente desse jeito, pessoas gananciosas, que só pensam em si, só pensam em querer se dar bem com o fracasso de outra pessoa. Pessoas que gostam de ter mais que os outros, de ser mais que os outros, de querer aparecer mais que os outros. Mas quem tem que aparecer mais em nossas vidas é Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não adianta a gente querer o que o outro quer, porque o que o outro quer foi Deus que deu para ele. Se Deus quisesse, ele te dava, mas como Deus não te deu, é porque ele não quer te dar. Então a gente tem que entender que quando Deus dá uma coisa para outra pessoa, a gente tem que ficar feliz. Porque Deus foi bondoso com aquela pessoa e não querer o que aquela pessoa tem, porque isso não é de Deus. Colocar o olho gordo nas coisas das pessoas, isso não é coisa de Deus. Criança não pode fazer isso. Querer ter o brinquedo que o outro tem, querer ter a bola que o outro tem. Não podemos ser assim, porque Jesus nos ensinou que tudo que a gente pedir para ele, ele nos dá, se assim for o desejo do coração dele para nós. Então não adianta. Jesus estava com Judas todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Só que Judas, naquele momento que ofereceram dinheiro para ele, Judas não pensou duas vezes. Judas entregou o mestre para ser crucificado. Isso foi a coisa, eu acho que quando ele caiu em si, porque a Bíblia fala que quando Judas caiu em si, o que ele viu que ele fez com Jesus, ele se arrependeu amargamente de tudo que ele fez com Jesus, de tudo que Jesus passou, da sua crucificação, das pessoas cuspindo em sua cara, arrastando ele pela cidade com aquela cruz pesada, aquela coroa de espinhos sangrando em seu rosto. Judas viu que isso que ele fez não foi o certo. Então ele viu que ele entregou Jesus, só que ele não pensou nas consequências que iriam acontecer. Mas na Bíblia também fala que Jesus ia passar por aquilo. Só
que Jesus não sabia que ele seria traído pelo seu discípulo. Jesus não imaginava que um discípulo dele faria isso. E Deus avisou a ele que ele tinha entre eles um que não era fiel a ele. E Judas, quando Judas entregou Jesus, ele deu um beijo na testa de Jesus para mostrar para os escribas, os sacerdotes e os fariseus quem era Jesus. E ele foi e beijou Jesus, e naquela hora que ele beija Jesus, Jesus sentiu que ele estava sendo traído. Jesus sentiu que aquele dia que Judas tinha traído ele, ele sabia que isso ia acontecer. Então, que possamos pensar nas nossas atitudes, no que a gente vai fazer ao nosso próximo, no que vamos fazer para que as pessoas que estejam à nossa volta não se sujem por coisas assim, por roubarem as coisas dos outros ou trair as pessoas. Jesus quer que a gente tenha um coração limpo. E tem uma frase que fala aqui no final da história que diz: quando o dinheiro vale mais que o amor, é sinal de que nada há de bom no coração. Então, não coloque o dinheiro no seu coração. O dinheiro é bom, sim, o dinheiro é bom, mas só que se Deus quiser, você não vai ter. Se Deus quiser, você não vai ter o dinheiro para fazer inveja pro outro. Você vai ter só o que Deus quer que você tenha. Você não vai ter nada além do que Deus não quer que você tenha. Você vai ter exatamente aquilo que Deus quer te dar. Não adianta você querer ter para fazer invejas para as pessoas, para os seus amiguinhos. Não adianta você querer ter o seu boneco, a sua Barbie, a sua boneca que fala, a sua boneca que anda e querer ser mais que o outro porque você tem isso. Não adianta. Isso não é de Deus. Deus não vai deixar isso acontecer. Entendeu? Eu quero que vocês entendam que tudo que for da vontade de Deus, você vai ter. Você vai ter. Porque Deus vai te dar. Você entendeu? Então, não coloque nada no seu coração. Coloque apenas Deus no seu coração. Viva para Deus. Não viva para fazer aparência para ninguém. Viva para Deus, porque Deus que merece isso. Deus merece ser glorificado. Deus merece todo o nosso amor. Deus merece tudo. Então, tudo que você for fazer, não faça para se aparecer. Não faça. Se for fazer para se aparecer, não faça, porque não vai ser bem-vindo ao coração de Deus. Se você for ajudar alguém, não faça para se aparecer. Faça de coração. E quanto menos pessoas souber do que você fez para ajudar outra pessoa, melhor ainda, Deus vai te erguer mais ainda, porque Deus não quer que a gente faça nada para aparecer para os outros, para se mostrar para as pessoas. Deus não quer que a gente faça nada para isso. Deus quer apenas que a gente faça por Ele, para Ele, e sempre a glória é dele, não é de ninguém. Então, eu quero que vocês preste atenção, entenda o que a tia Lili está querendo passar para vocês hoje. E reflitam muito, porque uma boa obra é bom para o coração de Deus, tá bom? Então agora a gente vai ler, a gente vai orar e agradecer a Deus por essa palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei, Senhor Jesus, que tudo o que o Senhor falou agora, Senhor Jesus, pode servir para alguém, meu Pai. Eu quero, Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor Jesus, quando ela entrar no coração de alguém, meu Pai,
que essa pessoa seja transformada. Que ela não venha, meu Pai, mas fazer nada para se aparecer, que ela venha fazer tudo exclusivamente para Ti, meu Senhor. Ah, Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, também, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um que ouviu essa palavra, Senhor. E que eles entendam, meu Pai, que só o Senhor é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. É o que eu te peço e te agradeço desde hoje e para sempre. Amém. Então, a tia Lili vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendam essa palavra, tá bom? Depois a tia Tamara vai gravar um outro vídeo da continuação, tá bom? E continue orando pra gente voltar logo pra nossa igreja e fazer os nossos cultos, tá bom? Fica com Deus, tá? E até outro dia, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau!